Vamos dar continuidade às questões aqui de dilatação do líquido. Hoje, comigo, o professor Luiz Carlos, vamos mais uma questão, aquela questão da gasolina, qual o melhor horário de abastecer, que sempre aparece aí no Enem e nos vestibulares. Acompanhe a questão aí. Ele diz o seguinte, ó, a gasolina é vendida por litro. Ai, nem fale que está caríssimo. Mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, então vai para cá, para cá, para cá, que isso é uma questão, mas antes disso nós temos muitos detalhes para colocar aí para vocês. Ó. Volta aí na telinha, por favor, Jonathan. Olha só, a gasolina é vendida por litro, isso, tá certo? Então, lógico, se o líquido se dilata, numa temperatura maior, a gente vai estar comprando menos massa e mais líquido, porque ele vai aumentar o volume. E o que queima na química é a massa. Então, você tem que abastecer a gasolina num horário frio, pela manhã ou no final da noite, tá certo? Porque não há dilatação do líquido tanto assim e você está comprando o mais próximo aí da massa que tem 1 litro na temperatura baixa, ok? Então, a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Por que a massa é o que importa? Porque lá na reação da gasolina, a gasolina é o hidrocarboneto, tá? Geralmente tem 6 a 12 carbonos, ok? Então, essa gasolina, ela quando reage com o ar, que tem o O2 no ar do nosso espaço, né? Tá certo? Aí tem uma vela lá no carro que queima e provoca essa reação. Aí essa reação dá CO2, aquela fumaça preta, e vapor d'água, tá certo? Mas o que vai liberar de energia depende da massa de gasolina. Então, 1 litro de gasolina, quando ele é aquecido, ele tem menos massa, então ele vai render menos. A queima vai ser menor, então vai render menos energia, tá certo? Então, é importante que você abasteça a gasolina no horário mais frio. Mas já sabendo disso, em função disso, tá? Em função disso, os tanques são colocados subterrâneos para que não seja tão influenciado por essa temperatura, que se os tanques fossem lá expostos lá ao calor, ao sol direto, então a gasolina ia se dilatar mais ainda. O certo era vender a gasolina em massa, ter o controle lá dizendo, saiu 200 gramas, saiu 300 gramas, porque aí dependendo da temperatura, você estava levando a mesma massa. Agora em litro você paga abastecendo numa temperatura mais elevada, vai para cá, para cá, para cá, na temperatura mais elevada, você leva menos massa no litro de gasolina, ok? Mesmo o tanque subterrâneo aquece um pouquinho, dilata, o líquido se dilata um pouco mais, então você leva 1 litro de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde de gasolina, você leva 1 litro com menos massa. Então, se tem menos massa, vai acabar a gasolina para queimar mais rápido do que 1 litro quando se abastece pela manhã. Lógico que como os tanques hoje são subterrâneos, esse fator cada vez diminuiu mais, ok? Mas é importante saber isso. Então, vamos novamente reler a questão e vamos matar essa questão teórica que é importantíssimo para o Enem e para os vestibulares tradicionais que aí ainda existem, os grandes vestibulares. Essa questão foi até do Enem. A gasolina é vendida por litro, mas sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Eu já disse porque a massa é que importa, porque na reação química é a quantidade de matéria que vai ser queimada que vai liberar energia para o nosso carro funcionar, ok? Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Lógico, a gasolina é um líquido, ela se dilata quando é aquecida. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos, então já coloca subterrâneo para não levar tanto sol e não aquecer tanto. Se os tanques não fossem subterrâneos, vamos lá para as questões. 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia? Pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Não. Você não leva vantagem quando aquece no horário mais quente. Porque quando você aquece no horário mais quente, vai haver a dilatação do volume do líquido.
Se vai haver a dilatação do volume do líquido, você vai levar mais massa? Não, você vai levar menos massa. Então, essa primeira está errada. Então, se você abastece de meio-dia, tá? E como ele considerou aí os tanques lá nos postos expostos ao sol e não subterrâneo como está hoje, essa sensibilidade é maior ainda. Então, ó, você não leva vantagem aquecendo no horário mais quente. Quando você aquece no horário mais quente, você está levando o mesmo litro de gasolina, não esqueça, o litro não muda, você está levando o mesmo litro de gasolina, mas com menos massa. Então, por isso que você não deve aquecer no mais quente, e sim no horário mais frio, porque você está levando o mesmo 1 litro, não muda 1 litro, mas se você aquecer no horário menos frio, no horário mais frio, você está levando 1 litro com mais massa. Quando você aquece no horário quente, você está levando o mesmo litro com menos massa de gasolina. E o que importa na química é a massa que vai ser queimada, ok? Então, essa 1 aí, ela está errada. Você não leva vantagem comprando a gasolina no horário mais quente. E, na verdade, você não leva mais massa, você leva menos massa. Então, está errada a primeira. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível por cada litro. Isso, o litro não muda, vai ser sempre 1 litro, 1 litro, 1 litro, tá? Agora, se você abastece a temperatura mais baixa, você está levando mais massa, tá, por litro, do que se você aquecer numa temperatura mais alta. Então, é melhor abastecer no início ou na noite que você está levando mais massa. Não esqueça isso daí, ok? Lógico, isso aí em relação à temperatura, se você abastecer numa temperatura mais alta, tá? Terceira, se a gasolina fosse vendida por quilo, ou seja, fosse vendida em vez de litro, fosse vendido a massa, tá? 1 quilo de gasolina e não 1 litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Correto. O certo era vender a gasolina por massa e não por litro, porque quando você aquece, quando você põe a gasolina ao meio-dia, olha para cá, para cá, para cá, quando você põe gasolina no horário mais quente, você está levando 1 litro de gasolina, do jeito que você abastecer de manhãzinho, você está levando 1 litro de gasolina, mas 1 litro de gasolina ao meio-dia, 2 horas da tarde, ele tem menos massa do que 1 litro de gasolina, 6 horas da manhã. E o que vale na química é a massa que está sendo queimada, é a quantidade de matéria que está sendo queimada, ok? Então, você leva vantagem quando abastece o carro de manhã, porque você está levando o mesmo litro de combustível, mas está levando mais massa. Se está levando mais massa, você vai ter um maior rendimento, ok? E para resolver essa questão, o correto era vender a gasolina por massa e não por litro. Então, voltando aí à questão, olha aí, Jonathan, coloca aí na telinha, a resposta é 2 e 3, vocês estão correta, ok? Só fechando aqui rapidamente, a 2 e 3, para a gente correr, mas lembrando que essa aula depois vai estar aí ao vivo, vai estar gravada no nosso blog, você assiste quantas vezes quiser, está aí o nosso blog, você assiste quantas vezes quiser, para, repassa, copia, aqui é porque televisão a gente tem que ir um pouco mais rápido, então vamos lá. Já, o primeiro diz o quê? Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, estaria comprando mais massa? Errado. Você leva vantagem quando abastece o carro no horário menos quente, tá? E não no horário mais quente. No horário mais quente você não está levando mais massa. No horário mais quente você está levando menos massa. Então está errado. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível? Isso, está correto. E mais massa de combustível, seu carro vai andar mais. 3. Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido, correto. Então, 2 e 3, correto, ok? Vamos agora para a questão de cálculo. Olha só a questão de cálculo. Lembrando que o Enem caiu a metade da questão de cálculo, ok? Então, a realidade acabou aquelas questões, sempre vai vir teoria e cálculo. Em um recipiente de vidro, foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius. Preenchendo-o totalmente. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondendo a 70 graus. Então, aqui ele já foi a variação, a temperatura final menos a inicial. Calcula a dilatação aparente do álcool, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 2,4. Então, pessoal, o que foi que nós vimos? Que a dilatação real vai ser quem? O volume inicial do álcool, o coeficiente do álcool e ΔT, é a fórmula. Nós vimos dilatação ΔV é o coeficiente
VO ΔT. Então, o que é que o líquido vai dilatar? Vai ser o coeficiente do líquido que ele deu, o volume do álcool que ele deu, e a temperatura ele disse que variou de 70, então ele deu, é só fazer as contas, ok? Beleza? Então, qual vai ser a dilatação real? Vou repetir aqui, ó, que às vezes o aluno esquece, olha. Ele deu o volume do líquido, ele deu o volume do álcool, ele deu o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool, tá certo? E ele deu o ΔT. Então, se ele deu o volume inicial, quem é a dilatação? A dilatação depende de quem? Do volume inicial, do coeficiente do líquido e do ΔT. Ora, a questão deu o volume inicial, 800 ml, que eu botei aqui 0,8 para ir para líquido, 800 ml, 0,8. Deu o coeficiente e deu a temperatura 70, o que é que eu tenho que fazer? Só a conta. Então, essa questão aí era bem simples, porque eu teria que fazer o quê? Ó? Multiplicar o volume inicial do álcool, vezes o coeficiente do álcool, vezes a variação que o álcool sofreu, 70 graus. Ok? 10,8. Para cá, para cá, para cá. Então, essa parte aí, como ele deu tudo do líquido, isso que eu estou achando, eu não usei o volume do líquido, eu não usei o volume do líquido, o coeficiente do líquido e a temperatura do líquido. Então, essa dilatação que eu vou encontrar, a dilatação real do líquido. Não é aquela que o líquido caiu fora, é a dilatação real, porque eu usei o coeficiente do líquido, o volume inicial do líquido e a temperatura do líquido. Vamos calcular também a do recipiente? Olha aí a do recipiente que eu coloquei aí. Ó. Quem vai ser a dilatação do recipiente? O volume do recipiente, o coeficiente do recipiente e o ΔT do recipiente. Ora, o volume do recipiente ele deu 0,8 litro ou 800 ml. O coeficiente do recipiente ele deu 2,4. O ΔT ele deu, então era só fazer as contas e eu achava a dilatação do recipiente. Ok? Então, vestibulando, ó, é só lembrar disso. Para cá, para cá, para cá. Eu estou em dilatação do líquido. Se eu quiser a dilatação do líquido, ou seja, aquele que caiu fora, mas aquele que acompanhou o recipiente, como nós explicamos no primeiro bloco, tá certo? Então, é só fazer o coeficiente vezes o volume inicial vezes ΔT. Se for do recipiente, é o coeficiente do recipiente, o volume inicial do recipiente e ΔT. Como o líquido estava totalmente cheio dentro do recipiente, o volume inicial do líquido do recipiente foi o mesmo volume nessa questão, já que o recipiente estava lá e o líquido estava completamente cheio dentro do recipiente. Então, o volume do líquido é igual ao volume do recipiente. Mas na hora de calcular a dilatação do líquido, eu vou achar o coeficiente do líquido. Na hora de calcular a dilatação do recipiente, eu vou achar o coeficiente do material que forma o recipiente, tá? E vou achar os dois separados. O do líquido vai ser o coeficiente do líquido, o volume inicial do líquido vezes ΔT. O do recipiente vai ser o coeficiente do recipiente, o volume inicial do recipiente vezes ΔT. E se você quiser o aparente, o que caiu fora, então vai ser o total do líquido menos o do recipiente. Aí você tem o que caiu fora, ok? Que a gente chama de aparente. Beleza?